A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Novamente temos o privilégio de chegar até você com mais um estudo interativo da Bíblia Sagrada. Cada semana nós temos aqui um tema diferente. Por isso, o programa se chama O Assunto É. E o assunto de hoje é o dia de descanso. Para participar desse estudo, baseado nas lições do curso bíblico A Bíblia Ensina, nós temos aqui dois convidados especiais. Leandro Soares de Quadros, conselheiro e pesquisador da Escola Bíblica de A Voz da Profecia, está escrito, nos ajuda respondendo Você Pergunta, a Bíblia Responde da Novo Tempo. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Hamilton. Estou muito feliz por essa nova oportunidade de estar aqui com os ouvintes da Novo Tempo. E Jonathan Conceição, que também participa do programa Lições da Bíblia, hoje mais uma vez aqui no Assunto É. E o assunto é o dia de descanso, e hoje é muito propício para falar dele, viu? É, com certeza. Você se lembra do melhor dia da sua vida? Qual foi esse dia? O dia do casamento? O dia que passou no vestibular? O dia que conseguiu o primeiro emprego? O dia em que conheceu alguém especial? Entre os dias que marcaram sua vida, existe um dia que é muito especial. Um dia que foi separado por Deus para ser especial. Um dia para estar mais próximo de Deus. Um dia para descansar. Um dia para receber as bênçãos especiais de Jesus. Qual é esse dia? Olha, e tem gente que não sabe que esse dia existe, hein? Existe mesmo? Existe. Claro e que está existe. na Bíblia. Está na Bíblia, né? Nós temos aqui uma pergunta, essa pergunta que você fez para mim, qual é o dia de descanso, né? Sim. Segundo a lei de Deus, que está em Êxodo 20, nós temos ali dos versos 8 a 11, eu não vou ler todos, mas vou ler o inicial, onde diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado é o dia especial, o dia que Deus descansou e deu para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E nós podemos ter esse dia especial ainda hoje na nossa vida, né? E quais são os benefícios da pessoa que observa, que guarda, que descansa nesse dia, Leandro? Marcos capítulo 2, versículo 27, fala que o sábado foi dado, tem um propósito muito importante, um propósito santo e que Deus visava beneficiar o ser humano. Se nós lermos Marcos 2, 27, nós veremos o seguinte, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado, que no hebraico Shabbat quer dizer descanso, ele foi estabelecido para o benefício do ser humano. Quando criou o mundo, Deus viu que os seus filhos teriam a necessidade de um descanso e de um tempo exclusivo de 24 horas com ele. Para que essas criaturas pudessem descansar de suas obras e dedicar um dia exclusivo de adoração a Jesus, Deus estabeleceu o dia de sábado. Então a Bíblia diz que o sábado é para o benefício do ser humano. Eu queria aproveitar a oportunidade e falar com o Jonathan o seguinte, eu sinto, Jonathan, na minha vida, quão diferença tem sido guardar o sábado. Eu pergunto, você é um homem que, logicamente, trabalha muito, tem os seus afazeres, como muitos no Brasil, e nós estamos naquela correria diariamente em busca do sustento, né? E você sabe como eu que, às vezes, não temos muito aquele tempo de parar para conversar com a esposa ou com os filhos. Eu pergunto, o sábado, Jonathan, faz alguma diferença na tua vida familiar? Claro que faz, e Deus sabia disso como pai. Ele queria no sábado se encontrar com os filhos, e os filhos se encontrarem com ele. E por isso que ele diz 6 dias trabalharás. Mas no sábado é o momento da gente se encontrar um pouco. Exato. Então, na sexta-feira à noite, já a gente se reúne, nós fazemos o culto. E hoje o meu filho já está grande, mas mesmo assim gosta de ouvir as histórias da Bíblia. E é um dia diferente, viu? É um dia especial. Ele não funcionaria se fosse na segunda, na terça ou na quarta. Porque no sábado é diferente. O sábado é algo fantástico. O sábado que eu não estou em casa, talvez por um motivo de viagem, e eu mesmo assim procuro fazer o máximo para parecer como eu estou em casa, né? Mas faz falta. Faz falta essa reunião de família. Então faz muita diferença na sua sim. vida familiar, né, Jonathan? Com certeza. Então o sábado foi feito para o homem.
para a dona de casa, Exato. para os animais, como o Jonathan mencionou também, né? Para que descansassem, para os empregados. É verdade. Que bom. Vamos voltar um pouquinho na história para saber quem instituiu o sábado, quando foi instituído o sábado. Já demos algumas pinceladas rapidamente, mas é bom a gente voltar à Bíblia Sagrada. O que ela fala sobre isso? Quem instituiu o sábado e quando? Algumas pessoas creem que o sábado foi dado lá no Monte Sinai. Mas não foi no Monte Sinai? Não foi. Ela está no livro de Gênesis 2. Sim. Ali diz, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feita. Então veja, o dia de repouso foi instituído por Deus lá no Éden. E ele diz mais, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, na realidade, o sábado foi instituído por Adão e Eva. Ou melhor, para Adão e Eva, né? Que foram os nossos primeiros pais. E pode ter certeza que eles guardaram com muito carinho esse dia. Era o momento de eles se encontrarem com Deus. E mesmo fora do paraíso, depois do pecado, Adão, Eva, Abel, depois Sete e outros filhos que vieram, permaneceram leais à guarda do sábado para o encontro com Deus, o seu Criador. Então Deus criou o mundo em 6 dias, aí criou Adão e Eva no 6º dia. Exato. E eles nem trabalharam, né? E já ganharam de presente um dia de descanso para se conhecerem. Né? Eles já foram criados adultos, grandes, enormes, né? Perfeitos. E ainda receberam de presente um dia na companhia um do outro e um dia na companhia de Deus. Agora, Deus dando esse presente para Adão e Eva, esse presente se estendeu para toda a humanidade também? Exatamente. Se nós olharmos aqui em Gênesis, mesmo esse texto que o Jonathan leu, nós vemos primeiramente que Deus, ele abençoou e santificou o 7º dia, ou seja, ele tornou... Ele disse que ele descansou. Descansou. Mas ele estava cansado? Esse texto é interessante. De acordo com Isaías 40, né, nós vemos no capítulo 40 que Deus não se cansa e nem se fadiga. O que esse texto quer dizer? Na verdade, Hamilton, esse texto quer dizer simplesmente que Deus cessou as atividades naquele dia. A palavra descanso aqui tem um sentido de que Deus cessou suas atividades, não que ele estava cansado fisicamente. Então isso nos mostra uma coisa, que apesar de Deus não se cansar, apesar de Adão e Eva não terem trabalhado, mesmo assim Deus achou importante estabelecer um dia de 24 horas para uma comunhão especial com ele. E veja que interessante, Hamilton, que quando o sábado foi estabelecido, Adão e Eva não eram judeus. Sim. Então não existia o povo judeu, não é, Jonathan? Então nós vemos aqui que o sábado nunca foi direcionado exclusivamente a um povo. Primeiro, porque o sábado é um memorial do Criador e de sua criação. E se não foram apenas os judeus criados por Deus, mas todos os seres humanos, isso significa que todos nós, seres humanos, devemos adorar a Deus no sábado. E eu tenho notado, viu, Leandro, que Satanás tem feito de tudo para tirar da mente do homem essa questão da criação. Realmente, Jonathan. Então, surge aí a evolução, mudam-se os dias de guarda, justamente porque aí a pessoa não vai pensar no Criador. E quando você tem o sábado, é impossível você não olhar para as coisas e dizer, olha, Deus fez isso. Hoje é o aniversário da criação. E quando você tem um aniversário, o meu caso é 4 de abril, viu, Hamilton? Se você quiser então, mandar algum presente. Marca aí 4 de abril. É 4 de abril. Eu vou comemorar no dia 4 de abril. E eu no dia 27 de setembro. Pena que o meu aniversário já passou. Fica estranho você pegar e comemorar o aniversário num outro dia. Sim. Não tem graça, né? A mesma coisa que foi uma espécie de aniversário ou semanário da Terra, da criação, né? Sim. Agora você vai comemorar no outro dia? Fica estranho, né? Fica estranho. E cada vez que nós guardamos o sábado, Jonathan, nós estamos lembrando de que há um Criador na nossa vida. Que há alguém que fez o mundo, que esse mundo não existe pelo acaso ou através de uma evolução, mas que alguém um dia passou por aqui e deixou um mundo belo, maravilhoso para nós morarmos. E que dia Jesus guardou? É a pergunta 4 do nosso estudo de hoje. Bom, o dia que Jesus guardou é muito óbvio, a pessoa não precisa nem ler a Bíblia, é só pensar onde Jesus nasceu e qual o costume que ele tinha. Mas vou ler, Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, e Jesus aqui já estava adulto, né? Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então note, Jesus tinha o costume, nessa ocasião aqui, já adulto, Sim. de
guardar o dia de sábado. Ele honrava, respeitava o dia de sábado e deu o exemplo para nós seguirmos, né? Eu bem. creio, Jonathan, que se Jesus nos deu esse exemplo, guardando o sábado, nós não vemos na Bíblia nenhuma ocasião em que Jesus guardasse o domingo. Não, De não. forma alguma. Cristo sempre guardou o sábado. E eu acredito que a mesma coisa o cristão deve de fazer, porque Cristo estava lembrando de Deus como Criador. E nós também devemos lembrá-lo como nosso Criador. E a Virgem Maria, que dia guardava? Lucas 23, 56, Hamilton, é um texto muito interessante. Eu vou ler a partir do verso 54. Era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja que a Bíblia repetidamente fala no sábado. O único dia da semana, inclusive, Jonathan, que Deus deu um nome de todos os dias da semana. E aqui nós vemos que era costume de Maria e de outras mulheres da época, mesmo após a morte de Cristo, guardarem o sábado. E Elas se chamavam a prepararam sexta-feira de sexto dia, de dia da preparação. dia da preparação. Exatamente. Então eles prepararam os aromas e bálsamos na sexta-feira e no sábado, nem para embalsamar o corpo do mestre, quiseram profanar o sétimo dia. Veja quão valor eles davam ao mandamento, né? É verdade. Recapitulando aqui, nós vimos então que Adão e Eva guardavam sábado, os primeiros seres humanos guardavam sábado, os israelitas guardavam sábado, Jesus guardava o sábado, Virgem Maria também, e os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, que dia guardavam? Olha. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Assunto É da sua Novo Tempo. Você está ouvindo pela Novo Tempo, o assunto é... Estamos estudando aqui o dia de descanso, guardado por Adão e Eva, pelo Senhor Jesus, por Virgem Maria, e nós deixamos a pergunta no ar antes do intervalo. E os apóstolos, que dia da semana guardavam após a ressurreição de Jesus? Muitas pessoas acham que depois da ressurreição de Jesus mudou o dia de guarda. Mas se eu leio o livro de Atos, por exemplo, 17, verso 2, diz aqui: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então nós vemos aqui Paulo, durante 3 sábados, guardando o sábado, e diz que é segundo o costume dele. Mas se você olhar aqui no livro de Atos, tem vários lugares. Por exemplo, aqui em Atos 13, verso 14 e 15, Paulo vai à igreja num dia de sábado. Se você ler Atos 16, verso 13, ele guarda o sábado junto a um rio, porque ali nem igreja tinha. Se você vai no capítulo 18, você vê todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então ele guardava o sábado. Quanto tempo é esse todos os sábados? Se você vai no verso 11 do capítulo 18, diz que ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Então só aqui nós vemos o apóstolo Paulo guardando o sábado durante 1 ano e 6 meses. Paulo guardava o sábado. Aproximadamente 78 sábados, Jonathan, Paulo guardando o sábado. Você veja que como isso é importante para nós cristãos hoje. Se nós queremos seguir o exemplo de Cristo. E o interessante, quando você leu ali, Jonathan, em Atos 17:2, que Paulo tinha o costume de guardar o sábado, em Lucas 4:16 nós vemos que também Jesus tinha o costume de observar o sétimo dia. E é interessante que Não Paulo... era uma coisa esporádica. Não era esporádica. E é interessante que Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. De Cristo. Né? Muito bem. Adão e Eva guardavam sábado, os israelitas guardavam sábado, Jesus, Virgem Maria, os apóstolos. E no céu, qual será o dia que todos os remidos de todos os tempos, os salvos de todas as épocas, irão guardar? Isaías capítulo 66, verso 22 e 23, diz o seguinte: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui fala que nós iremos no céu comemorar 2 festas especiais. Primeira delas seria a festa de lua nova e a outra o sábado semanal, como nós estamos estudando aqui. Essa lua nova era de mês em mês, né? De mês em mês. Isso aponta, Hamilton, para o período
Se você olhar, querido ouvinte, em Apocalipse 22, verso 2, ali fala que nós, de mês em mês, iremos à Cidade Santa para comermos da árvore da vida. Então, esse período de lua nova está se referindo ao período de mês em mês em que nós iremos fazer uso da árvore da vida no céu, que vai perpetuar, né, a nossa existência. Vai ser uma espécie de Santa Ceia diferente, né? Exatamente. Uma Santa Ceia diferente. E fala também que, além disso, nós iremos a cada sábado também reunir-nos para adorar a Deus. Então eu me pergunto, Jonathan, se nós iremos adorar a Deus no dia de sábado também, lá no céu, se Jesus guardou o sábado, se os apóstolos guardaram o sábado, se Maria guardou o sábado, será que não deveríamos nos acostumar a guardá-lo aqui na terra hoje? Com certeza, né? Com certeza. Temos o mesmo costume, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa maneira correta de guardar, de respeitar, de observar o sábado. O que fez Deus com o sábado? Pergunta 8 do nosso estudo de hoje, o assunto é... Nós já lemos esse texto, lá de Gênesis 2, 2 a 3, e ali mostra que Deus abençoou o dia de sábado, santificou, ou seja, é algo santo o dia de sábado, e descansou. Então, se você descansar, tem uma bênção e é santificado também, né, por Deus. Com certeza. Então, a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que Deus santificou. Uma coisa santa você não pode Separado, profanar, né? É separado. Interessante que a Bíblia afirma que algo abençoado por Deus não pode ser revogado. Se nós lermos, por exemplo, em Números 23, verso 20, ali uma vez Balaque pediu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Uhum. E Balaão, quando ia para amaldiçoar, ele não fazia isso. E depois ele deu uma explicação interessante para Balaque. Ele falou no verso 20 o seguinte: eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Então, tudo aquilo que Deus abençoa não tem como ser amaldiçoado. Satanás pode ir contra, pode fazer o que quiser, mas não irá terminar. Se Deus abençoou o sábado, como nós vimos na Bíblia, isso é sinal de que, apesar dos ataques que às vezes esse dia sofre por parte do inimigo, o Senhor vai preservar a dignidade desse dia até o fim, porque é o único dia da semana que reporta-nos a criação e de que há um Criador e um Salvador. E uma coisa interessante é que quando ele deu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, o homem já tinha esquecido do sábado. E vejam que Deus colocou um lembrete, ele pôs, lembra-te, porque sabia que o homem ia esquecer. Ele já né? sabia. Uma coisa que eu acho importante mencionar, Jonathan, é que às vezes lemos a Bíblia e parece que há alguns textos em conflito. Por exemplo, nós lemos Colossenses 2,16, que fala o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa ou a nova aos sábados. E achamos que esse texto está dizendo que o dia de guarda foi abolido. Se nós, a partir desses textos que vimos, nós não poderíamos chegar a uma conclusão dessas. Por quê? Quem escreveu Colossenses? Paulo. O próprio Paulo, em Atos 17:2, diz que era costume dele guardar todos os sábados. Exato. Então veja bem, como é que Paulo em uma ocasião iria guardar o sábado e noutra dizer que o sábado foi abolido? Não pode. O que acontece aqui em Colossenses 2,16? Nós entendemos Colossenses 2,16, querido ouvinte, utilizando especialmente Levítico capítulo 23, verso 3 e 24 e 25. Por quê? Se você analisar comigo Levíticos 23, verso 3, você vê que nesse verso está tratando de um sábado semanal, que era comemorado a cada semana. É o sábado do sétimo dia, não é, Jonathan? Santificado. Exato. E que consta no Decálogo. Agora, se olharmos o verso 24 e 25 de Levíticos 23, nós constatamos que há a menção de um outro tipo de sábado, além dos sábados do Senhor, conforme o verso 38. Eram outros feriados, né? Outros feriados, não é, Jonathan? Comemorados uma vez ao ano, não é? Exato. Então o que Colossenses está falando é o seguinte: Paulo está falando que os cristãos não deveriam ser julgados, criticados, por não observar esses dias semanais, esses feriados, que às vezes caiu numa segunda, numa terça ou numa quarta. Paulo aqui não poderia estar falando do sábado, do sétimo dia, porque em outras ocasiões nós vemos o apóstolo observando o dia santo. E em que dia nós, como cristãos, filhos de Deus, devemos fazer os preparativos para o sábado? A gente já comentou rapidinho antes, né? Em Êxodo 16, 22 e 23, fala do maná, aquela provisão de alimento que Deus deu lá no deserto. Sim. E o povo de Israel, naquela ocasião, não tinha recebido ainda as 2 tábuas da lei de Deus, né? Mas veja como
alguns já guardavam o sábado, alguns não tinham se esquecido. Sim, e veja que essa ocasião do maná, Jonathan, foi antes do Sinai. Sim, Quer dizer que sim. o sábado era conhecido antes do Sinai. A lei foi dada no Sinai apenas de forma escrita, né? Exato, porque ali Deus disse, olha, o maná vai cair 6 dias durante a semana. E no 6º dia da semana, para nós hoje sexta-feira, vocês devem colher em dobro. Para que no sábado vocês não tenham que sair a procurar, porque também não vai cair, né? Sim. E eles faziam isso, sabe? Agora, uma coisa interessante, quando a pessoa colhia em dobro num domingo, numa segunda-feira, se estragava. Quando ficava para outro dia, diz a Bíblia que criava bicho, cheirava mal. Então, Deus usou a alimentação também para mostrar para eles o dia que Ele queria que eles dedicassem a Deus. Esse milagre do maná é muito interessante porque mostra a importância, não é, Jonathan, que Deus dá ao dia de guarda. E veja que interessante, Deus deu aquela orientação, olha, no 6º dia vocês não vão achar o maná. Ou melhor, no 7º dia não acharão o maná. E no 6º dia vocês acharão em dobro. Mesmo assim, Jonathan, alguns dos filhos de Deus obedientes foram lá encontrar o maná. E o que Deus fala no verso 28? Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Eu acredito que muito desse princípio aplica-se a nós hoje. E você veja, o mandamento não estava escrito. Não estava escrito. Estava na mente. Estava na mente do ser humano. Nós vamos fazer mais um intervalo. Hoje, excepcionalmente, o nosso programa terá 3 blocos e a gente volta em seguida com a sequência do assunto o dia de descanso. Você está ouvindo pela Novo Tempo, o assunto é... Compreender alguns dos temas bíblicos considerados polêmicos agora ficou mais fácil. A Rede Maranata produziu uma série de programas em CD abordando a mortalidade da alma, o dom de línguas e o Dia do Senhor, para você ouvir, presentear amigos, vizinhos e parentes. O Segredo da Morte apresenta um estudo detalhado sobre o que é alma e para onde vão as pessoas quando morrem. Dom de Línguas analisa Atos capítulo 2 e as recomendações de Paulo nas cartas aos Coríntios, Línguas Estranhas e Língua dos Anjos. O terceiro CD aborda o fascinante tema Sábado versus Domingo. Você pode adquirir as palestras em CD ou fazer download gratuito em nosso site www.redemaranata.org.br. Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata, www.redemaranata.org.br. Além de relatos maravilhosos e um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br. Você está ouvindo pela Novo Tempo, o assunto é... Novamente estamos de volta, o assunto hoje excepcionalmente com 3 blocos, estudando o tema desta semana. E o tema desta semana é o dia de descanso. Já vimos aqui que o dia de descanso, segundo a Bíblia Sagrada, é o sábado. Foi instituído por Deus na criação, foi guardado por Adão e Eva, foi respeitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por Virgem Maria, pelos apóstolos depois da ressurreição. É o dia que será guardado no céu e que devemos fazer os nossos preparativos no dia anterior, ou seja, na sexta-feira. Mas quando começa o sábado? É importante também focarmos aqui. Começa à meia-noite? Interessante, Hamilton, que em Levíticos 23, verso 32... quando Deus faz a menção de um sábado cerimonial, ele nos ensina a forma de guardarmos o sábado. E nós lemos o seguinte: sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. O que Deus quis dizer quando afirmou que o sábado deveria ser celebrado de uma tarde a outra tarde? Se nós nos reportarmos a Gênesis capítulo 1, verso 1, nós aprendemos que para Deus, Hamilton, o dia começa com a parte escura e depois vem a parte clara. Então, esse costume que temos de comemorar até o primeiro de ano, da meia-noite à meia-noite, não é, Jonathan? Biblicamente, o dia termina e já começa outro no pôr do sol. Porque a Bíblia fala, por exemplo, em Gênesis 1, houve tarde de manhã o primeiro dia. Depois, quando Deus criou outras coisas, houve tarde de manhã o segundo dia. E inclusive, a gente, sem querer, age dessa forma com algumas datas. Exato. Exemplo, qual é a noite de Natal?
é a anterior, né? Anterior, Não é a outra, exatamente. né? Mas tem para algumas coisas a gente faz o contrário. Eu não sei porquê, mas em algumas coisas o costume vale de acordo com o que Deus colocou. Então, biblicamente, o sábado ele começa já no pôr do sol de sexta-feira. Quando nós, na sexta-feira, nos reunimos com nossos familiares para cultuar a Deus, para receber esse dia que Deus abençoou, nós, na verdade, já ali que é o sábado à noite. Porque o dia começa com a parte escura, biblicamente. Então, a partir do pôr do sol. Então começaria no pôr do sol de sexta e terminaria no pôr do No sol pôr do sol de sábado. Exato. Então esse é o sábado. Esse é o sábado. Biblicamente esse é o sábado. Biblicamente é na dessa forma que se realidade, guarda. Na realidade, tentou-se mudar. Aliás, a própria Bíblia, em Daniel, diz que haveria-se um poder que tentaria mudar os tempos e a lei. E realmente tem sido tentado, porque Satanás tem tentado acabar com a lei de Deus e modificar o tempo para as pessoas não terem noção de quando que é o dia de se encontrar com Deus, né? Agora eu tenho duas perguntas. A pergunta 11 e a pergunta 12 do estudo A Bíblia Ensina, que estamos apresentando aqui no assunto uma é o que não devemos fazer no sábado e a outra o que devemos. Então eu vou começar com o Jonathan aqui, o que nós não devemos fazer no sábado segundo a Bíblia Sagrada. Bom, vamos olhar o mandamento dado por Deus. Sim. Aliás, é a única parte da Bíblia, praticamente, escrita com o próprio dedo de Deus. Sim. Né? Então, aqui ele diz em Êxodo 20, verso 8 em diante, mas eu vou ler o 10. Diz assim: Mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Mas não é só a pessoa, não. Aqui diz: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, é um dia para a gente não fazer trabalho para a gente. Sim. Certo? A gente deve descansar nesse dia, esquecer um pouco das coisas, porque a gente fica tão estressado com uma série de coisas durante a semana, o sábado não é para isso. Não é para isso não, né? E o que se pode fazer no sábado, segundo a Bíblia? Mateus capítulo 12, verso 12, diz o seguinte: Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Aqui Jesus estava num debate, Hamilton, com os fariseus, acerca da maneira como o sábado deveria ser guardado. E naquele dia Cristo estava fazendo o bem. Ele não estava trabalhando na carpintaria, como era seu costume, mas o que ele estava fazendo? Curando um homem. E nesse contexto, um homem que tinha uma mão ressequida. Para a lei farisaica, era proibido fazer uma cura no dia de sábado. Por o fariseu, inclusive, era proibido a pessoa cuspir no chão no dia de sábado. Porque se a pessoa cuspisse, ela estava regando a terra. No dia de sábado, para o fariseu, a pessoa não poderia olhar em frente a um espelho, porque ela poderia ser tentada em ver um cabelo branco e tirá-lo. Eu, já com essa minha idade, que eu não me considero tão velho, já tenho cabelos brancos, não poderia olhar espelho no dia de sábado se vivesse na época dos fariseus. E, por exemplo, se houvesse um incêndio, Jonathan, em uma casa, a pessoa não poderia levar as suas roupas, a menos que ela se vestisse com todas as roupas e saísse como se fosse uma trouxa ambulante pelo meio da fogueira para não profanar o sábado. Então Cristo aqui está rebatendo essas ideias fanáticas sobre o sábado. Veja, Eles isso, levaram para o extremo. Eles levaram para o extremo. e na realidade eles usavam com isso costumes e tradições, né? Costumes e tradições. Veja como é perigoso isso, porque tem algumas igrejas hoje, viu, Leandro, que eles têm uma série de coisas dentro do seu corpo de doutrinas que não está baseado na Bíblia, Exato. mas está baseado em Costumes, e tradições. tradições. Isso é muito perigoso. Então Jesus fala aqui que nós podemos no sábado fazer o bem. Além de ser um momento para a família, e o Jonathan falou há pouco que ele é muito beneficiado com isso familiarmente, eu também no meu relacionamento com a minha esposa e com meus queridos, também é um momento de nós fazermos o bem no sábado, ajudarmos o enfermo, uma pessoa que precisa de um alimento, de uma palavra amiga, pregar o evangelho. Então esse tipo de trabalho, ou seja, o trabalho em favor do próximo e o trabalho em favor de Deus deve ser feito no sábado. Muito bem, a Bíblia menciona no Novo Testamento 59 vezes a palavra sábado, repouso. Né? Agora, e o primeiro dia da semana? A Bíblia menciona no Novo Testamento 8 vezes. Eu tenho um colega que trabalhava aqui conosco, ele não guardava o sábado. E ele dizia para mim assim: olha, eu não consigo entender essa questão do sábado. Eu falei: mas você já estudou? Já estudei, olha, não consigo entender. Eu falei: olha, então comece a estudar o domingo. Aí ele falou: você está brincando comigo? Eu falei: não, se você não consegue entender o sábado, estude o domingo. Aí eu falei: você está brincando porque não existe a palavra domingo na Bíblia. Eu falei: não, realmente não existe, mas existe a palavra primeiro dia da semana, indicando claramente que seria o hoje chamado domingo. Estude esses textos, né?
E aí ele disse, você está falando a verdade? Eu falei, estou. Porque aí você vai ter uma concepção clara do que fala a palavra de Deus sobre o primeiro dia da semana. Você sabia, Milton, que no Velho Testamento tem apenas um verso que fala de primeiro dia da semana? Só um. Só um. E está lá em Gênesis. Fala sobre a criação, né? E não é dado a ele Você me pegou nenhuma agora. especificação de santidade. Exato. Não é, Jonathan? É. E agora, no Novo Testamento tem mais, tem 8. 8. Mas olha, já 4 deles simplesmente falam que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mateus 28:1, Marcos 16, 2 e 9, Lucas 24:1, João 20, verso 1 e 19, né? É. E os demais também não falam nada com respeito a guardar o dia de domingo, ou que esse dia foi santificado. Ou uma reunião religiosa especial, Exatamente. alguma coisa assim. E a gente vê que o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo não significa, por exemplo, que o domingo passou a ser um dia santo, porque a Bíblia não apoia essa ideia. Exato. Se nós olharmos Mateus 5,17, não é, Jonathan? Cristo fala que não veio abolir a lei, veio cumpri-la. E diz que nem um tio era para ser tirado dessa lei. Então, o fato de Cristo ter ressuscitado no domingo não muda a lei de Deus. Alguns cristãos, em sua sinceridade, até dizem o seguinte: não, mas nós temos que comemorar a morte e ressurreição de Cristo. Concordo. Só que, se nós olharmos Romanos capítulo 6, verso 4, Deus já estabeleceu uma outra forma de comemoração da ressurreição de Cristo. Que é o quê? O batismo por imersão. Porque quando somos batizados, somos mortos para o pecado e ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Então, se Deus já estabeleceu, não é, Jonathan, uma maneira de comemorarmos a ressurreição, por que vamos criar a nossa maneira? E também não poderia ser a sexta-feira, como os muçulmanos guardam, porque também já foi instituída uma celebração para a morte de Cristo, que é a Santa Ceia. Né? Exatamente. Então veja que Deus pensa em tudo. Pensa né? em tudo, Deus é perfeito. Agora, as pessoas guardam o domingo, assim, em sua grande maioria, por causa da tradição. Eu tenho até aqui um texto, nessa própria lição aqui, Hamilton, Sim. que é de um cardeal, o cardeal Gibbons, num livro chamado A Fé de Nossos Pais. Ele diz assim, é um cardeal católico, né? Podeis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras falam da observância religiosa do sábado, dia que nós, os católicos no caso, jamais santificamos. Na realidade, o sábado, para algumas pessoas que não guardam e guardam o domingo, eles guardam por causa da tradição, por causa do costume, não por causa da Bíblia. E tem que ser pensado nisso, né? Porque a palavra de Deus é a verdade. E nós seremos julgados através do nosso relacionamento com Cristo, o exemplo que a gente seguiu através de Cristo, né? Talvez agora o nosso ouvinte que esteja ouvindo sobre esse assunto a primeira vez, ou alguém que tinha dúvidas e quem sabe já tirou no programa de hoje, nós estamos aqui abertos para suas perguntas, seus questionamentos, para tirar suas dúvidas. O que devemos fazer diante de tudo aquilo que estudamos? O que o nosso ouvinte deve fazer, aquele que não sabia nada sobre esse assunto, ou aquele que tinha dúvidas, agora conseguiu acabar com suas dúvidas, o que deve fazer essa pessoa? Deus convida, Hamilton, para que todos nós, após aprendermos de um assunto tão importante, tão custoso que foi, ter cuidado para não profanarmos o sábado. Se nós vermos Isaías 56, verso 2, Deus fala o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz, né? Feliz o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então, feliz é aquele Que não não profana o dia de sábado. O que mais, Jonathan? Eu me lembro da experiência de uma pessoa que diz assim, olha, eu só vou acreditar se Deus falar, com respeito à questão do sábado. E ele fez uma oração e abriu a Bíblia. E ele abriu a Bíblia nesse verso de Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14. Olha o que diz aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então veja, é Deus dizendo, é Deus falando e prometendo uma série de benefícios para aqueles que guardarem o dia de sábado. Garantia de Deus. Leandro, o que mais devemos fazer?
A Bíblia também diz, Hamilton, que nós devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5:29 fala o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem sabe em algum momento, um amigo seu, da sua igreja, um irmão na fé, sincero, diga para você o seguinte: essa história de sábado não tem muita importância, nós temos que guardar o domingo. A Bíblia diz nesse momento a nós, queridos ouvintes, que antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. E se Deus fala que devemos separar o sétimo dia para adoração e comunhão com Ele e os nossos queridos familiares, então deveríamos obedecer porque vai ser o melhor para nós. Temos mais ainda, Jonathan? Sim, na realidade a pessoa que não conhece o que Deus pede, até ele tem alguma desculpa, né? Ele não conhece. Mas quando a pessoa conhece os mandamentos de Deus, ele tem que realmente obedecer a Deus. E Tiago, capítulo 4:17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então tem que tomar cuidado a partir do momento que você tem o conhecimento da palavra de Deus do que se deve ser feito. Já chegamos ao final, nosso tempo já encerrou. E nós estamos aqui abertos à participação do ouvinte, suas dúvidas, suas perguntas. Jonathan, Leandro, obrigado pela presença, pela participação de vocês. E a gente volta na próxima semana com O Assunto É.